Gente, o Brasil perdeu a Copa. E o que a gente pode tirar de proveito desta derrota? O que a gente pode tirar de lição para a nossa vida através disso? Eu destaco 3 lições que eu aprendi nesse jogo, que eu levo de proveito para minha vida, cada vez mais. E eu vou passar para vocês hoje. É a primeira vez que eu faço isso, inclusive. Se você já não é inscrito no canal, já se inscreva, curta, compartilha, para deixar um apoio pra gente cada vez mais trazer novos vídeos como este. Porque este canal é a primeira vez que eu criei ele, eu tenho outros canais, que no caso é o Visão Cinematográfica, e o meu Instagram, para quem não segue, vou deixar aqui, para você já seguir e já conseguir cada vez mais me conhecer melhor como pessoa, mas também como profissional, tá bom? E vamos continuar o vídeo. A primeira coisa que eu percebi é sobre percepção visual. Haaland, ele inclusive sabia muito sobre percepção visual. É tanto que ele mesmo criou uma percepção visual sobre ele mesmo para as pessoas. É tanto que as pessoas viam ele postando sua rotina nas redes sociais, ele mesmo falando sobre a sua rotina e tudo mais. E tudo foi colaborando para que a mente dos jogadores no Brasil, né, na seleção brasileira, fossem afetadas, a ponto deles terem medo de ganhar, sabe? Não terem aquela garra de vencer. Por quê? Porque para eles o jogo já estava perdido por causa de um jogador. Eles colocaram Haaland numa posição maior do que o esperado, sabe? Então, inclusive, para eu provar que eu estou dizendo isso, né, que isso realmente é verdade, Haaland ele declarou antes do jogo que ele considerou que poderia ser um jogo difícil e que para ele era uma honra. Percebe? Para ele o jogo não era um jogo sério, era uma honra, um privilégio jogar contra o time que ele mais gosta, no sentido do quê? Que tinham jogadores que eles mais gostavam naquela época. Ele falou que ele gostava do Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho. Ele falou que outros jogadores, por exemplo, que eu poderia colocar aqui, né? Então, assim, ele falou de vários jogadores que ele admirava no Brasil e que ele considerava a seleção brasileira a melhor. A melhor. Só que mesmo ele dizendo estas palavras, o que aconteceu? Aconteceu o oposto. O oposto. Por quê? Não é que Haaland estava, em outras palavras, sendo humilde, né, querendo ser sarcástico. Não, não estava querendo. Isso não é uma possibilidade, que ele realmente gostava da seleção brasileira. Não é piada, nem nada do tipo. Mas também não é uma questão que ele estava desacreditando. Não, ele estava acreditando que ia vencer. Mas ele achou que ia ser difícil. Aí que vem a questão. Ele não deixou o pensamento dele dominar. É tanto que ele, por mais que tenha jogado muito fraquinho no começo do jogo, ele fez o gol. E depois que ele fez o gol, ele foi com mais garra ainda, porque ele percebeu uma coisa, que a percepção visual dele já estava formada na mente dos jogadores. O que me leva ao segundo ponto, que é a questão, deixa eu consertar aqui a câmera rapidão, a questão da mente, tá? A questão da mente, ela é uma coisa muito importante, tá? Porque a sua mente, segundo a psicologia, não é segundo o que eu tô falando, é segundo a psicologia, tá? A psicologia comprova que a nossa mente não consegue diferenciar aquilo que é real daquilo que é ilusório. Então, se você tem pensamentos na sua mente de que você não vai conseguir ou de que algo é impossível, aquilo vai se tornar a sua realidade, aquilo vai se tornar impossível. Por quê? Porque sua mente está acreditando nisto, sabe? Então, o que eu aprendo com isso, de lição para minha vida? É que eu não posso permitir com que certos pensamentos dominem todo a minha dominem toda a minha realidade, sabe? A minha realidade, ela é criada através da nossa mente. Por isso que quando você diz que você não está conseguindo algo, que algo não está dando certo para sua vida, você diz que não é para você, é por isso que as coisas dão errado. Por quê? Porque quanto mais você pensa assim, mais a sua mente vai alimentar essa realidade e ela vai se tornar real na sua vida, sabe? Do que adianta você pensar em construir uma casa e você, na sua mente, acredita que não é capaz de construí-la? Não adianta nada, ela nunca vai sair do papel. E a mesma coisa foi com os jogadores. Eles não acreditaram o suficiente. Eu acho que o único ali que acreditou o suficiente, a ponto de, mesmo no final do tempo, bem no finalzinho do segundo tempo, ele ainda assim acreditou que seria capaz de virar. Tanto que ele mesmo fez o gol, Neymar Júnior.
Neymar ele estava com uma confiança absurda. E isto é o que está necessitando, isso que falta no mundo hoje. Hoje as pessoas necessitam, sentem falta de confiança, de fé e necessitam disso. Porque a fé, como muitos diriam, move montanhas. E realmente move, porque ela muda os seus pensamentos. E o terceiro ponto é a questão da realidade. A realidade que você vive não é a realidade real da sua vida. Porque aquilo que você vive hoje não significa que vai ser para sempre, sabe? A sua realidade, ela tem a capacidade de mudar, mas por um único motivo. Se você, como eu já falei, desde o segundo ponto, mudar o seu pensamento, mudar a forma como você pensa. Assim que você muda, a sua realidade automaticamente também vai mudar, sem você necessitar fazer nenhum esforço. Então, nunca pense que a sua realidade vai mudar apenas por ação, mas também vem antes com os pensamentos. Então é isso, esse foi um vídeo mais curto, um vídeo mais para reflexão mesmo. Esse canal aqui eu abri justamente para isso, para falar um pouco sobre minhas reflexões, sobre meus pensamentos, sobre o que eu penso, sobre um pouco de Bíblia, um pouco de filosofia, um pouco de ciência, um pouco de psicologia e um pouco de física quântica também, para agregar cada vez mais valor a vocês, tá bom? Então, eu espero que vocês gostaram desse vídeo, gostaram a ponto de poder levar para sua vida esse conhecimento e poder cada vez mais agregar valor à sua vida, tá bom? Comente aqui o que você acha sobre esse jogo, o que você achou sobre esse jogo. Comente também o que você tirou de lição, além mais do que eu já te falei aqui sobre esse jogo, e o que você espera aprender cada vez mais aqui no meu canal relacionado a essas coisas que eu acabei de falar agora, tá bom? Antes de eu terminar, já deixe seu like, se inscreva-se no canal para apoiar, para deixar, né, a gente cada vez mais feliz em poder agregar valor à sua vida cada vez mais. E é isso, e eu te espero nos próximos espetáculos.